Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 4 de agosto. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever aqui gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe, para que você possa aproveitar toda a parte de aprendizado e também são vários vídeos curtos de aprendizado e também toda a parte de análise. Radar do mercado, uma live para você solicitar suas análises, análise de fechamento, que é esta aqui ao final de cada pregão. Você tem também as análises especiais toda terça e quinta-feira e ainda o radar da semana todo domingo. Você pode se inscrever facilmente através aqui passando o cursor do seu mouse em cima da imagem. Inscreva-se no canto inferior direito do seu vídeo, que vai aparecer uma opção para você clicar em se inscrever no canal. Se não estiver aparecendo essa imagem para você, na parte inferior do vídeo vai ter essa opção aí, um botão lá para você clicar e se inscrever no canal. Importante recado, amanhã, dia 5, quarta-feira, início da abertura das inscrições aí no curso. Curso Invista Melhor usando análise técnica. Uma nova turma, você vai ter acesso durante um ano a esse curso. Fez a inscrição, você já está com acesso direto, vai receber no seu e-mail o acesso ao curso. Já vai começar o acesso ao curso, você vai ter acesso também a pelo menos 24 lives no decorrer de um ano, para você sanar todas as dúvidas, ou seja, durante um ano, lives exclusivas comigo, 2 por mês no mínimo. Então, se você se inscrever na lista VIP, que está aqui o link direto para você deixar seu nome registrado na lista VIP, você já vai ter acesso às inscrições a partir de amanhã. Se você não tiver na lista VIP, você não vai ter acesso a esse dia das inscrições somente a partir do dia 6, porque amanhã vai ter um desconto exclusivo para quem estiver dentro da lista VIP. Então aproveite, se inscreva aí nessa lista VIP. E importante, ao se inscrever na lista VIP, instale o aplicativo DV Invest, porque o comunicado do link para efetuar a sua inscrição no curso vai estar lá dentro do aplicativo DV Invest. Logicamente você vai receber também por e-mail, mas se você tiver com o aplicativo, você vai fazer parte lá de um canal DV Lista VIP e dentro desse canal você vai receber justamente o link lá para ter o desconto exclusivo nesse primeiro dia de inscrições para o curso. Tinha basicamente ali uns 2 meses que eu não abri uma nova turma, estou abrindo uma nova turma e logicamente não tenho uma previsão para uma próxima turma. Então aproveite ao máximo aí esse período de inscrição que vai do dia 5 ao dia 9 de agosto. Então, começando a falar aqui dos ativos, vou falar sobre Ibovespa, vou falar também aqui sobre mini índice, mini dólar, PETR4, Vale 3, HGTX3, SAPR11, SUSB3, IP3, MFG3, ENGIE11, TUB4 e PSSA3. Então vamos começar pelo Ibov, que no pregão de hoje apresentou uma queda mais acentuada de 1,6%, dentro daquela expectativa, né, de a gente ter tido um candle de força, um candle de indefinição ali, mais para uma correção do candle anterior, e a chance desse candle ser um pouco mais para baixo, e ela terminou se confirmando, perdendo inclusive a mínima do fundo anterior. Consequentemente, o Ibov, tecnicamente falando, entrou dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, ou seja, gerou uma formação de um topo duplo. Se temos uma formação desse padrão gráfico chamado de topo duplo, tem um vídeo de aprendizado aqui dentro do canal, o que a gente pode utilizá-lo aqui para fazer a projeção desse tamanho, dessa distância entre esses dois topos para esse fundo aqui e projetar o rompimento aqui para baixo, ou seja, tendo uma expectativa de para onde pode ir o movimento de queda do Ibovespa. Então, pegando aí a projeção, vou pegar aqui os números Fibonacci para fazer essa projeção. Projetando aqui, a gente tem uma projeção ali por volta dos 96.500 pontos, que vai coincidir com aquela região que foi comentada na análise especial, que é aquela região ou na análise especial, não, no radar da semana, que é aquela região que, se o Ibov confirmar ali uma sinalização de baixa, perder a mínima da semana anterior, em cima dessa região aqui, dessa faixa de preço, vai aumentar a probabilidade de se ter um movimento de baixa ou um movimento lateral do preço. E a expectativa de se ter um próximo nível mais importante fica ali na faixa dos 90, começa nos 97 mil pontos, mas fica mais relevante na faixa dos 96.500 até os 95 mil pontos. Enfim, nessa região aqui, de topo anterior, com esses dois topos aqui, é o nível mais importante, que inclusive coincide com a projeção de queda desse topo duplo.
Isso não é uma certeza que o preço vai para lá, mas aumentou essa chance de poder ter a expectativa de se ter um movimento de baixa, ou um movimento mesmo que venha aqui fique travado, ainda venha mais para baixo, ou seja, isso durar algumas semanas, seria até mais interessante que dure algumas semanas, fique aqui vindo para um movimento de baixo, para gerar um cenário muito mais favorável para a compra aí de position trading, uma compra de médio prazo aí num patamar mais próximo possível da região dos 97, 96 e 500. Seguindo para os futuros, lembre-se que se essa análise for útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado ou mesmo em termos de leitura do mercado, seja agora ou no decorrer dela, deixe seu like, seu joinha, pode comentar também aí, aproveitar, deixar seu comentário, indicar para um amigo, até mesmo a questão do curso, você podendo indicar aqui para algum amigo, se você já é participante do curso, deixe sua opinião a respeito aí do curso no comentário para ajudar para quem está querendo participar do curso. Então, no mini índice, nós temos a perda também da mínima do fundo anterior, no gráfico de 60 minutos. A tendência é de baixa, topos e fundos descendentes, gera um movimento de subida mais fraco do que foi a queda. Então, fica uma expectativa maior de se ter novamente um topo descendente e ter um movimento de baixa. Lógico que, pensando nisso, se o mercado confirmar isso, abrir caindo, por exemplo, fica mais para se buscar, gerando topo ali no G60, fica mais para se buscar a operação de venda de topo descendente ou de pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Caso o índice gere uma subida, abra mais forte para cima, que é aquele indício que do gráfico diário perdeu o suporte, mas vem aqui e volta para cima, gerando um sinal de falso rompimento e trazendo a expectativa de novo de ficar o quê? Em vez de dar uma pancada para baixo, entrar no cenário de retângulo, voltar lá para a região de topo anterior. Qual o primeiro indício para isso acontecer? Abre de maneira forte aqui para cima dessa região de resistência por volta dos 101.950, praticamente 102 mil pontos, e passa a gerar sinalizações de alta de fundo ascendente acima de 102 mil pontos. Seria um sinal um pouco mais relevante para se buscar compra ali no gráfico de 10 ou de 5 minutos, esse fundo ascendente acima da região de 102 ou 101.950. Mas, como a tendência é de baixa, eu ficaria um pouco mais interessado em planejamento de operação na ponta vendedora após um topo descendente num gráfico de 60 ou de 30 minutos. Isso seria um cenário montado para se buscar a operação de venda de day trade num gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seguindo para o dólar. Dia de hoje, queda no dólar, queda de 0,84%. O dólar chegou aonde? Chegou naquele nível de resistência bem relevante aqui, que é aquela região aqui na casa aqui de 5.336, né, sem a questão do ajuste, 5.336, 5.340, enfim, bateu nessa região, que é uma região de vários fundos anteriores, vários testes anteriores, um patamar pesado de resistência, bateu nessa região, perdeu força, gerando aqui um sinal mais negativo nesse momento, mas ainda dentro do movimento de alta, ainda dentro do movimento de alta, não quebrou a sequência aqui, por exemplo, de mínimas ascendentes. Perda da mínima do pregão de hoje reforça um pouco mais a chance de queda. Se o dólar fizer isso aqui, ó, tiver mais um candle aqui vindo até fechar para baixo da média móvel de 13, ou ali da região dos 5.235,5, ou seja, a abertura aqui desse pregão, já basicamente anula essa sinalização positiva aqui desse dia, do pregão de segunda-feira, e volta a ter um aspecto mais negativo, que é aquela região lá do semanal de testar a média e não conseguir vir para cima e poder voltar a perder força aqui para baixo. Mas, por enquanto, olhando para o gráfico de 60 minutos, nós temos o quê? Tínhamos uma tendência de alta que foi anulada quando vem aqui para baixo, fica ali na indefinição, não volta para cima desse patamar que seria o ponto mais interessante para se buscar compra, né? Para cima ali da região dos 5.335, cenário mais positivo. Volta aqui para baixo, perde essa região e fica muito mais interessante para se trabalhar na venda de day trade, topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Próximo pregão, abriu aqui para baixo, continua ficando mais interessante para se olhar principalmente topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos para venda. Pivô de baixo não me interessaria tanto no primeiro momento. Para voltar a pensar em compra, o ideal seria ter um movimento um pouquinho mais, que se afaste um pouco mais da média móvel de 3 períodos e gere um sinal de subida, um fundo, a superação da máxima do que anterior no G60, no G30, para apoiar um pouco mais a compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Por outro lado, se o dólar resolver abrir muito forte aqui para cima, o nível mais interessante para se trabalhar na compra seria acima desse patamar. Mais interessante, não que é o único para buscar a entrada, seria acima dos 5.318,50. Se olhar para o gráfico de 10 minutos aqui,
não está claro para mim que o dólar vem aqui e já busca compra de fundo ascendente nessa região. Para mim, realmente, seria mais interessante acima desse patamar aqui, que é basicamente a região dos 5.318,50. Aqui tem o 5.313, 5.318,50 vai estar por aqui assim. Vem forte para cima e passa a gerar sinal de alta acima desse patamar. Enquanto isso não acontecer, tentou subir aqui de maneira fraca, gerou topo descendente, foco em buscar a operação de venda no dólar. Ações. PETR4, dia de hoje, estabilidade, menos 0,09%. Conseguiu se recuperar em cima de um suporte ali dos 21,66, bate e fecha acima. Superação da máxima do pregão de hoje reforça um pouco mais a chance de entrar no movimento de recuperação, com alguns desafios. Quais são os desafios? Região por volta ali dos 22,14, seguido de... Depois de 22,14 tem outra região aqui que seria a região dos 22,57. O contexto que mais me interessaria buscar compra na Petro é sinalizações que mais me interessaria, não é o único, para buscar a compra de superação da máxima do que no anterior, um fundo ascendente, na realidade, para cima dessa região dos 22,57, 22,60. E dentro do contexto atual, entraria comprando a Petro aqui? Não, ainda não entraria comprando. Resistências muito próximas, entre as médias, enfim, nesse momento eu ainda não entraria comprando, olhando até o gráfico semanal, ainda não me chama atenção para compra nessa ação, ou seja, dentro da minha metodologia, ela pode simplesmente chegar aqui e dar uma pancada para cima, mas eu estaria de fora dessa primeira entrada. Vale 3, dia de hoje, conseguiu fechar em alta de 0,73%, passou um bom tempo no pregão de hoje para abrir o pregão, né, por conta aí da questão do BNDES, mas o fato é, bateu na média, se sustentou, está aqui dentro de uma tendência basicamente indefinida, foi ali no topo anterior, ainda não confirmou um topo duplo como o Ibov. Para confirmar topo duplo como aconteceu com o Ibov, precisa perder essa região, porque aqui tem o início da formação de um topo duplo, mas ele só é confirmado quando perder essa mínima aqui. É algo que já está explicado lá no vídeo de aprendizado sobre topo duplo, sobre a formação aí de um M no gráfico. Gerou um martelo. Possibilidade de compra na superação da máxima desse candle é uma das alternativas. Tem um risco maior nessa operação. Por quê? Porque está comprando basicamente muito dentro de dois topos anteriores. Então vejo um risco um pouco maior para essa compra aqui da Vale 3, não me chamaria tanto atenção agora. Mas se ela desenrolar um pouquinho mais para baixo, se afastar um pouco mais desse nível aqui, e gerar algum sinal de alta nessa região, enfim, aí me interessa um pouco mais para buscar essa compra de swing trade. Depois vamos falar aqui de HGTX3, que hoje bateu no objetivo da operação. O objetivo inicial era 14,12. Eu reposicionei esse objetivo para 13,88, tentando pegar uma melhor relação risco-retorno, tentando sair da posição mais próxima ali da região de fundo anterior e, logicamente, buscando uma melhor relação risco-retorno. Então, ela bateu no objetivo dessa operação e proporcionou aqui um ganho de 6,34% e isso gerou para o capital total um crescimento de 0,82%, essa operação de venda da HGTX3. Para quem fala, Adalto, como é que faz essa venda? Tem um vídeo de aprendizado aqui, lucrando com a queda do preço do ativo, ou lucrando com o aluguel das ações, né? Que é uma venda aí que você precisa alugar o ativo para fazer essa venda e depois encerra a posição, você ganha com a queda do preço do ativo. SAPR11, também encerramento da posição comprada. O stop reposicionado para baixo da mínima do pregão de ontem, ficando ali na faixa dos 30 e 35, o stop foi acionado aí no início do pregão. Então, saímos da posição, ela caiu 3,72% e encerramos essa posição comprada de swing trade. Essa operação, então, que já está aqui na tela, da SAPR11, proporcionou aqui um ganho de 1,37%, representando um crescimento de 0,25% do capital total, essa compra da Sanepar. Outro ativo que também foi encerrado, todas as posições foram encerradas no dia de hoje. SUS B3, encerramento da posição comprada. Como é que foi minha condução? Primeiramente, reposicionei stop para baixo da mínima de ontem, deixando ali na faixa dos R$41, abaixo de 41,82. E depois do andamento da primeira hora de pregão, que fez esse candle aqui, eu reposicionei stop para aqui para baixo. Por quê? Porque depois desse ativo, olhando para o gráfico, depois desse candle do G60, pregão de ontem, que ela gera essa pancada para cima e ela não consegue gerar nova máxima, igual aconteceu aqui,
isso não foi um indício tão bom, ou seja, na expectativa dela poder vir para cima, ela vai manter esse candle. Se perdesse essa mínima, para mim, não que isso seria uma verdade, que iria isso realmente acontecer, mas na minha leitura, isso reduziria a chance reduziria a expectativa de subida logo na sequência. E por esse motivo eu encerrei essa posição na perda da mínima deste candle, que foi um stop de proteção de lucro na operação aqui da SUSB3. Então, passando os dados, lembrando que tudo isso acontece dentro do aplicativo. Eu falo lá todas as movimentações de stop, de objetivo, tudo é informado dentro do aplicativo DV Invest, mais especificamente para as operações swing trade dentro do canal DV Fique de Olho. Você recebe aí no seu celular ou no seu navegador, onde você tiver com o aplicativo aí em aberto. O resultado dessa operação da SUSB3 foi de mais 0,71%, capital total mais 0,1%. Basicamente ali um stop de proteção de lucro ali quase perto do 0 a 0. Agora vem as operações de saída com perda, né? Que vem a saída com perda da IP3, que perdeu aqui a mínima do pregão de ontem, que o stop foi reposicionado para cá. Encerramento dessa posição ela terminou ainda em alta, de 0,58%. Vejo compra aqui? Não, porque o candle é muito grande, o stop muito longo, a exigência para cima seria muito grande, enfim, pode até subir, mas eu aguardo mais alguns pregões para buscar aí uma compra na Hypera. Então essa operação foi encerrada e essa operação da Hypera, que está aqui já na tela para você, gerou aí uma perda de 2,8% na operação do capital que você colocou na operação e levando em consideração que alocamos 15% do capital total destinado a swing trade nesse ativo, a perda foi de 0,42%. A redução esse prejuízo gerou uma perda de 0,42% do capital total. Outra operação que foi encerrada no dia de hoje, SUSB3. SUSB3 foi encerrada no dia de hoje. A SUSB3 já foi comentada, já foi IP3 e a Marfrig. Eu olhei aqui errado aqui na minha lista de anotação. Perdeu a mínima do pregão de ontem, que foi basicamente o stop que a gente tinha colocado no dia 60. Né? Se ela voltar para baixo da mínima desse candle aqui, que seria a mínima de ontem, ela encerra a nossa posição. Então ela encerrou no dia de hoje, perdeu essa mínima e encerrou a posição da nossa compra que a gente fez aqui, tentando pegar o quê? Um movimento de alta depois dessa tendência aqui de alta, topos e fundos ascendentes, pega ali os números do Fibonacci, joga aqui em cima desse patamar aqui, desse movimento de subida, retração ali de 50%, gera superação da máxima, em cima da média, enfim, mas não deu certo e stop parcial nessa operação. Essa posição da Marfrig proporcionou aqui uma perda aqui de 2,12%, e isso representou uma redução de 0,21% do capital total, essa perda aí na Marfrig. Então, nesse início de mês, nesse segundo dia do mês, que já tivemos alguns encerramentos nesse mês, isso está trazendo aqui nesse momento uma rentabilidade de mais 0,54% das operações que foram encerradas. É aquela questão que sempre eu costumo comentar aqui. Quando ganhar, tentar gerar uma melhor relação risco-retorno do que quando tiver as perdas. Logicamente, vão ter ganhos que são stop de proteção, que são ganhos parciais, que não vai ter gerado uma boa relação risco-retorno. Mas aquela operação que andar, tentar pegar uma melhor relação risco-retorno. Falando então aqui agora de Engie 11, foi a recomendação de compra no pregão de hoje, se e somente se ela superasse a máxima do pregão anterior. Passei até ao vivo durante o radar do mercado, a live aí que acontece todos os dias a partir das 10h45. Ela não veio a superar essa máxima, veio aqui perder o ponto que era um ponto de stop, então recomendação desse ativo cancelada, não foi executada e não seguimos com ela para o próximo pregão. Ela teria que realmente ganhar muita força aqui para executar uma compra aqui em cima, que tem esses níveis aqui. Até cheguei a comentar isso, né? Assim, esses níveis aqui de resistência é o ponto mais assim que pode trazer um sinal mais negativo. Mas como o gráfico semanal vinha ali dentro de um movimento de alta, tinha conseguido fechar até a semana bem para cima da região ali anterior, só não deixando essa sombra superior, né? Seria uma das alternativas de entrada se superasse essa máxima, mas não executou. Depois de Engie 11, vou falar aqui de Itube 4. Pancada para baixo, 5,83% de queda. E o que é que nós temos aqui na Itube 4? Já tinha uma bagunça geral, né? Uma bagunça
grande, ou seja, difícil operacionalmente, TUB 4. Gera aqui o sinal de alta, esperando ali para gerar alguma compra de fundo ascendente, pivô de alta acima desse nível, nada. Volta forte para baixo e agora perde a mínima do fundo anterior. Ou seja, voltou a ter um viés mais negativo, que se a gente olha para o gráfico semanal, tentou ali gerar um rompimento para cima e reverte para baixo. Se passar a proporcionar sinalizações de baixo para baixo desse nível que foi perdido aqui, principalmente ali da região em torno dos 26,36, 26,46, foco maior em buscar a operação de venda, inclusive até do G60, né? Tenta subir aqui e gerar topo descendente. Mais interessante, lógico, pelo menos para mim, através do gráfico diário. Tem um suporte aqui que está batendo, não vejo alternativa de compra nesse momento. O mercado pode até fazer isso aqui de novo, mas não se encaixa para mim essa compra. Então aqui 25,42 é o ponto de suporte, tem um pouco mais para baixo ali 25,42 e depois R$25 número redondo. É essa região aqui, um nível mais importante, depois tem um nível dos R$25, que se a gente olhar aqui para trás ainda tem um gap de corpo que foi testado e funcionou bem como suporte. Enfim, de 25,42 a R$25, zona de suporte para YouTube 4. Para pensar em alguma compra contra a tendência, nesse momento seria esticar um pouco mais para baixo e gerar alguma sinalização de subida aqui mais para a região ali embaixo, mais por volta ali dos R$25, até mesmo um pouco mais para baixo. Mas nesse momento não encaixa nenhuma entrada na ação, a não ser planejar uma operação de venda de topo descendente, venda de swing trade. E PSSA3, que é o ativo que subiu bastante no pregão de hoje, 5,36%. Essa ação ganhou bastante força, estava aqui com movimento fraco para baixo, iniciou um movimento de alta muito forte, gerou pivô de alta. Para quem entrou comprando, para mim está claro que o stop fica abaixo da mínima desse candle aqui, do 53,99, podendo colocar ali na casa do 53,94 o stop dessa operação. Se ocorrer, em vez de continuar subindo, essa ação faz aqui um candle de baixo, fechando aqui para baixo dessa resistência que ela conseguiu já fechar acima, e perde a mínima desse candle, seria um sinal de saída nos próximos pregões. Para se buscar alguma compra a favor do movimento de subida do gráfico semanal, que tem esse desafio aqui ainda importante até o fechamento dessa semana. É uma região de topo anterior, uma região que foi um fundinho ali leve, que ela pode frear aqui e não conseguir evoluir muito para cima da região dos 57,32 a 57,55. Mas, se a gente olhar para o G60 dela, gráfico de 60 minutos, tem um grande candle de alta que não deu sequência, já voltou aqui, já gerou um movimento que não está tão forte para cima, enfim, não está me agradando muito. Eu estou muito mais para se buscar, para ter uma certa paciência, vamos dizer assim, para planejar uma compra chamada de pullback, né? Eu venho aqui, rompe, volta ali para a região de topos anteriores, seja no patamar de 55,78 a 55,23 e gera alguma sinalização de alta. Melhor ainda que esse movimento ainda vá um pouco mais para cima para depois gerar o recuo, que aí torna ele um pouco mais relevante para se buscar a operação de compra na sequência. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nesta análise de fechamento. Um grande abraço e até o próximo pregão.